Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e a gente está começando o Conversão, o podcast da TV JET. Hoje o convidado é pastor, estudante já no 8º período de psicologia, pai da Júlia e do Samuel, casado com a Cris, responsável pelo audiovisual e também pela transmissão dos cultos ao vivo da Igreja Batista Getsemane. Estou falando do Anderson Florencio. E hoje a gente tem um tema complicado, né? Se apresenta aí para o pessoal. Gente, meu nome é Anderson, já falou. Mas você gosta de estar fazendo tudo que você faz? Vamos falar o nosso nome, né? Meu nome é Anderson de novo. Eu sou pastor aqui na igreja, faço psicologia, tô no 8º período. Sou formado em teologia também, pela UMESP. E é um prazer trabalhar na igreja, né? Acho que eu falo assim que eu fui esperado e formado para fazer o que eu faço hoje, que eu gosto da vida da igreja, não só porque muitas vezes as pessoas têm só a ideia da igreja, daquele culto do domingo que a pessoa vem, mas eu desde que cresci pouco. É verdade. Gente, vamos falar de estatura não, deixa o menino. Mas desde que eu me entendo por gente, eu estava dentro da igreja, porque meu avô é pastor, meus tios são pastores, então eu cresci dentro de uma comunidade que era trabalhava na igreja. O domingo, o curso de domingo era a cereja do bolo, mas durante a semana toda a gente vivia aquela vida eclesiástica de filho de pastor, neto de pastor. Então, assim... Aqui, mas olha, o nome do programa é Conversão. Então, lembre-se que filho de peixe não é peixinho só, com certeza. Né? Filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho. Verdade. Por isso, tudo a ver, conversão. E nesse momento, pastor, teólogo, mas também estudante de psicologia. Sim. A gente se propôs a falar um pouquinho sobre psicologia positiva. Isso. Você não acha que esse negócio morde a sovra, não? Todo mundo feliz, todo mundo muito realizado. Esse negócio é isso mesmo? É engraçado, porque quando a gente fala de psicologia positiva, a gente pensa que é só alegria, né? Que a gente só fala assim, positivismo, não, mas não é muito bem assim. Sobre quando a gente fala da psicologia positiva, ela tem mais a ver com o que é ser feliz, o que é sucesso, em vez de... Porque quando a gente fala de sucesso, por exemplo, para você ter sucesso, normalmente o sucesso ele vem numa sequência de fracassos, porque a pessoa só consegue... Perseverou, né? Ou seja, quando a psicologia positiva, ela não fala só da alegria, das coisas felizes, mas ela fala também dos fracassos e de como você se adapta a isso. Pra gente ter sucesso na vida, a gente precisa errar. Pra você aprender a caminhar, você tem que cair. Pra você saber o que não fazer. E a psicologia positiva, ela foca no que as pessoas de sucesso tiveram que aprender. Tá, mas para uma pessoa adepta dessa teoria, o copo não tá sempre meio cheio? Porque parece que ele vê o mundo com uma lentezinha cor-de-rosa. Pra quem olha de fora. Ela tá sempre meio cheio, nunca meio vazio. Porque isso sim, a forma como você enxerga as coisas muda completamente o cenário. A questão que é a cerne da psicologia positiva é como você vê as coisas, como você enxerga as coisas. Porque isso muda a figura de tudo que a gente faz. A gente é doutrinado meio que, assim, pela nossa sociedade a sempre ver as coisas ruins. Isso tem até isso é fisiológico, de certa forma, biológico também, porque as pessoas, normalmente, as emoções negativas, elas são agudas, elas são muito maiores, elas, tipo assim, quando você sente a tristeza, ela te amassa, sabe? Então, e geralmente as emoções que são positivas, elas são mais brandas. Então, você não tem essa mesma representatividade e o mundo todo, ele faz questão de fazer isso. Por exemplo, quando a gente fala de filme, a gente fala assim daquele dramalhão, aquela coisa que, nossa, esse cara sofreu demais, a gente dá essa ênfase culturalmente ao sofrimento, a tudo que é geralmente pejorativamente negativo. Mas você acha assim que a psicologia positiva está querendo mascarar esses sentimentos negativos ou quer trazer à tona para tratar? Porque normalmente, quando a gente vai atrás de um profissional da sua área, a gente já está no fundão do poço, já está detonado mesmo. Mas a psicologia positiva propõe o quê? Uma prevenção? Propõe o quê? Uma prevenção?
ela trabalha em cima disso. Porque quando a pessoa, se você tem esse viés negativo, você só procura um psicólogo quando você já está doente. Verdade. E na psicologia positiva, ela propõe o contrário. Ela propõe, não é nem uma espécie só de prevenção, mas é uma promoção da saúde, uma promoção da felicidade. Tipo assim, eu tô neutro. Eu não estou triste, também não estou feliz. Então, aí, aqui que a psicologia positiva fala assim, não, tá errado. Você não está bem, não. Você tem que estar feliz. Então, ela vai propor de você ser feliz, de você ser melhor em todas as áreas. Mas e aí? Felicidade e alegria são coisas um pouquinho distintas, Sim, ou sim. não? Porque não dá para ser feliz o tempo todo. Sim. Mas dá para experimentar momentos muito felizes e gratificantes. Como é que a psicologia positiva trata estresse, depressão, medo, ansiedade, angústia? O mundo está fazendo a gente viver desse jeito. Como é que você encara isso e dá uma opção de escape? Quando você muda o foco, por exemplo, a pessoa deprimida, ela tem um problema de foco. Porque tudo é tristeza. E ela sempre é o centro. Entendi. Então, se você coloca, se a pessoa só enxerga os seus problemas, enxerga só as coisas ruins que ela tem, quando a pessoa só fica encarnando tudo assim, o mundo não gosta de mim, eu não dou conta de fazer nada, é tudo eu, negativamente, ela para de enxergar as coisas que ela tem de bom, tem de bem. E um dos desafios da psicologia enfrentando a depressão é falar assim, olha, mas lembra de uma situação que você conseguiu sucesso? Aí viu? Você consegue. Então, assim, é a gente começar a lembrar a pessoa de que ela tem coisas boas também. E é isso que a psicologia positiva ela vem lidar. É para a gente começar a pontuar as nossas coisas que são boas e focar nelas. O problema é que a gente foca nos nossos problemas. É como se você estivesse andando para um alvo de costas. Você sempre está andando. A felicidade está lá. Mas você vai andando para lá, mas olhando para os meus problemas. Não vem aqui não vem aqui não. E a psicologia positiva fala o quê? Não, olha para lá. Ok. Para de olhar para o que está errado e começa a olhar para aquilo que dá certo. E essa que é a proposta dela. Tá, então a proposta não é tipo, sou hedonista, eu quero realizar o meu prazer, eu quero que tudo dê certo para mim. Não é isso. Não. A psicologia positiva está te propondo mudança de atitude, mudança Sim. de foco. Isso. E o que é mais interessante é porque, como a psicologia é científica, então, assim, ela não é algo, um conhecimento empírico, tipo assim, uma sabedoria popular. Não, o que foi feito? O Martin Seligman, que é a pessoa que Introduziu o conceito, ele pegou as pessoas de sucesso e começou a procurar os denominadores comuns. O que todas essas pessoas têm? E começou a mapear isso. E através de estudos científicos começou a falar assim, olha, a pessoa precisa lidar com isso. E esse denominador comum era o quê? Era a positividade para enfrentar o mundo. Tanto assim, e uma coisa que é engraçada, porque a psicologia positiva, ela teve início com alguns conceitos dela dentro da psicologia organizacional, dentro das empresas. Porque se descobriu que pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes produzem mais, eu concordo. Mas e como você faz para engajar, motivar, tornar essa realização positiva quando a equipe não responde? Como você, olhando a equipe de um determinado gestor, o que você faz para motivar, para tirar essa equipe do marasmo e dessa visão tão negativa? Olha, a gente pode trabalhar, acho que tem várias coisas, porque quando você fala de equipe, muitas vezes é difícil quando você já tem uma cultura numa organização e essa cultura é ruim. Então, assim, acho que é interessante trabalhar pessoalmente primeiro, porque todo mundo tem um sonho, mas às vezes as pessoas elas estão tão acostumadas e tão acomodadas com o mundo, com o estresse, com as coisas, como a forma que o mundo ficou ao redor, tipo assim, ela tá tão engessada que ela parou de sonhar, que ela parou de buscar as coisas que ela gostaria. Então, assim, acho que quando você começa a fomentar pessoalmente pequenas práticas que vão transformar a vida da pessoa, ela começa a ter, tipo assim, nossa, eu dou conta de fazer, e ela começa a sonhar coisas mais altas. Nisso é interessante porque quando a gente fala de psicoeducação, que é você educar a pessoa a modificar a sua maneira de pensar, a pessoa começa a se modificar nas pequenas coisas. Por exemplo, exercício físico.
Todo mundo sabe que precisa fazer. Precisa. Mas quando a gente só fala assim, todo mundo precisa fazer, mas se você não tem uma estratégia, né? até uma estratégia, porque às vezes a gente tem a motivação, mas a gente pega pela falta da estratégia, porque tem gente que quer começar, preciso fazer exercício físico, aí de repente numa semana já está fazendo 4 vezes na semana, vou fazer 4 vezes na semana. Aí cansa e desiste, né? Na segunda semana ela já está com o corpo todo dolorido, ela nem consegue encostar em nada, nem levantar um copo. Esse é um ponto, né, nevrálgico, que eu não estou fazendo exercício nenhum. Então assim, é começar com um processo, fazer aquilo se tornar um hábito, e aí de repente ela começa assim, nossa, eu só conseguia fazer 10 flexões, hoje eu consigo fazer 20, olha que interessante. Então, na sua opinião, a psicologia positiva ajuda a pessoa a converter dos seus hábitos anteriores e mudar o posicionamento? Com certeza, a psicologia positiva, ela fala sobre isso, ela fala assim, olha, de você, para você chegar nos alvos, para você chegar onde você tem que começar de um lugar. Então, assim, então, ela precisa que você mude esse foco, que você pare de olhar para o seu sedentarismo e olhe para o quê? Por exemplo, te dar um exemplo bem claro do porquê fazer exercício físico. Desde que não me use como exemplo aqui, não, eu tô topando. Que use eu. Mas assim, é porque a gente pensa em fazer exercício físico quando a gente tá para ficar doente. Tá bom, quer emagrecer, fica melhor, mas tudo bem. Mas a gente esquece que o objetivo maior para a gente fazer um exercício físico é a promoção que aquilo o resultado que aquilo vai ter na nossa vida. Uhum. As pessoas que fazem exercício físico, elas, tipo assim, ela tem são mais felizes, um humor melhor, assim, ela consegue executar tarefas com mais facilidade. Então, assim, aí a gente fica só pensando, tem que fazer exercício físico, porque senão eu vou ter pressão alta, porque senão não sei o que. Isso, aí você tá tendo um viés negativo. Então, o exercício físico parece como se fosse um castigo. Mas quando você começa a olhar o exercício físico de outra forma, ele se torna prazeroso. Falei assim, nossa, e cada dia você vai querer fazer mais. Então, assim, acho que é esse que é o viés da gente olhar as coisas de forma positiva, de forma otimista, de você fazer essas pequenas modificações na sua vida que vão te promover o melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, que nem estava planejado, mas ouvindo você falar, na vida da igreja, na rotina da igreja, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, convertidos, mudamos de atitude em frente ao mundo. Dá para aplicar psicologia positiva na vida como cristãos? Claro. É só você pensar, eu vou orar por quê? Eu vou orar para eu não cair, para eu não pecar, ou eu vou orar para ter comunhão com o Senhor? Quando o nosso objetivo da oração é a comunhão com Deus, você entra para orar com a sua expectativa é completamente diferente. Você quer ter a comunhão com o Senhor. Você não está ali pagando um boleto. Fala assim, preciso orar 10 minutos. Aí você ora aquela obrigação de orar 10 minutos. Quando você tem prazer no que você faz, quando você tem um objetivo, você entra para um período de oração e de repente já se passou meia hora e você fala, nossa, nem vi, o que é isso? Então a psicologia positiva te convida para o exercício da alegria. Também. Não um jogo do contente. Tipo assim, Poliana moça, Poliana menina, tudo vai dar certo, eu vou procurar ver o bom na situação A psicologia ruim. Não existe o tudo vai dar certo. Não existe. Não existe. Existe essa. A gente precisa ter esse pé no chão. Porque a vida não é tudo vai dar certo. A vida... Aliás, tem muito mais dar errado do que dar certo, né? Espero que não. Achei que você ia cair nessa, viu? De que tudo tem mais coisa errada. Não, tem muito mais coisa boa, né? Esperamos, né? As coisas, a gente tem que mirar as coisas boas. As coisas ruins vão acontecer. Então, assim, mas elas vão acontecer, elas vão passar. Mas eu não quero ficar focado nelas. Eu quero focar naquilo que é bom. E num consultório de um psicólogo, adepto da psicologia positiva, chega alguém lá enlutado, que teve uma perda muito profunda, muito significativa. Qual o melhor conselho, qual a melhor forma de tratar essa pessoa nesse momento? Quando a gente fala de luto, a gente tem que respeitar. Todo mundo tem um tempo. Mesmo que seja usando a psicologia positiva ou não, mas a questão é que o luto ele tem que ser tratado. A pessoa tem que dar esse tempo, vivenciar isso, ruminar e aceitar. Então, assim, cada um vai ter um tempo. Agora, todo mundo tem... Muitas vezes as pessoas procuram o psicólogo pelo luto
Isso. Só que o luto natural, ele vai passar com o tempo. O problema são as pessoas que permanecem no luto. Aí sim ele pode progredir para uma depressão, ou então a pessoa pode ter um problema de não conseguir lidar com o luto. Aí sim, a psicologia, fazendo uma abordagem em cima disso, ela tentaria o quê? Focar no que a pessoa ainda tem. Olha, mas até quando você vai ficar pensando na perda? Pensa nas vitórias, o que você pode fazer enquanto você está triste. O que mais pode acontecer? Tipo assim, vamos focar, vamos tirar a sua mente das coisas ruins, da tristeza, e vamos ocupar a mente com outra coisa. Vamos ocupar a mente com algo que você quer fazer. Com a terapia ocupacional, por exemplo, ela entra muito bem nisso, porque a pessoa começa a pensar em outras coisas. Ela começa a ter novos objetivos. Aí não é que a outra pessoa ficou para trás ou perdeu a importância, mas é porque ela ficou no lugar dela. Ela tem que permanecer o quê? No passado. Você falou que a psicologia positiva analisou pessoas de sucesso que fracassaram muitas vezes e deram muito certo depois. Uhum. Sem falar Jesus Cristo, que é hors concours, é o nosso modelo, nosso tudo. Me fala uma pessoa que se admira, que fracassou muitas vezes e que deu certo. Nossa! Steve Jobs? Steve Jobs é um ótimo exemplo, porque ele mesmo fala, mas eu gosto eu esqueci o nome dele, acho que é Thomas Edison que inventou a lâmpada. Da lâmpada, verdade. Porque ele fala assim, tipo assim, ó, a gente vê a lâmpada que deu certo, mas a gente não vê... Mais de 200 tentativas. Né? Quantas tentativas foram, fez até ele achar o filamento certo, sabe, a espessura certa, o jeito certo de colocar. Então, assim, a gente sempre vê o resultado, mas a gente não vê o processo, né? Então, e é interessante porque o psicólogo, ele justa foca o quê? No processo atrás de um resultado. Então, assim, a gente estuda quais processos que vão dar aquele resultado. Eu acho que, e a psicologia positiva, ela é isso. Ela é o estudo dos processos que dão resultado. Isso é tão incrível que isso, há alguns anos atrás, esse curso era o curso mais procurado na Harvard. Então, assim, por causa da proposta. Todo mundo fala assim, como assim? Essa aqui é a matéria da felicidade? Como assim? O que é isso? Fala, olha, mas era porque você ensinava as pessoas a lidar no momento que geralmente a faculdade é um momento onde a pessoa está sofrendo estresse constante. Né? Fala assim, não, dava novas ferramentas para você lidar com aquele estresse. Falei assim, olha, se você ficar só focado no problema, você nunca vai achar a solução. E uma coisa que é engraçada, que, por exemplo, uma das características que a gente chama de emoções positivas da psicologia por exemplo, a curiosidade, a diversão. E a pessoa, quando ela tem essa curiosidade, quando ela tem essa imaginação, ela tem até, quando ela se depara com algum problema, ela tem ideias criativas, porque ela se deixa vagar, ela sabe, às vezes ela se deita ali e está pensando, e tá num momento assim, relax, e a cabeça, porque o cérebro nosso não para. Não para. E ele, naquele momento relaxado, ela consegue ter um insight, ela produz um insight da solução de um problema. Mas ela não estava pensando no problema. Não, ela estava relaxada. Ela estava simplesmente curtindo um momento. É por isso que é importante a gente às vezes... Então, cria-se mais quando você está relaxado e mais feliz do que sob pressão? A gente não tem um versículo que fala que Deus nos dá enquanto dorme? Aos seus, o Senhor dá enquanto dorme. Verdade. Não, é porque é o momento que a gente está, descansando, que você está relaxado. Eu vejo vários versículos bíblicos que eles explicam funções biológicas, coisas que são, assim, do homem, do ser humano, características nossas. E a palavra fala para a gente não andar ansioso. E às vezes ansioso é o quê? É o foco numa antecipação de um momento, de um problema. E tipo assim, e você ficar pensando naquele problema, você não vai resolver ele. Às vezes você descansar, relaxar, respirar, vai te dar mais condições de vencer e ter uma ideia criativa para um problema do que você ficar pensando nele. Você vai ficar estressado, com a mente cansada e não conseguir sair do lugar. Você tem a Cris, você tem a Júlia e tem o Samuel. Você está aplicando psicologia positiva em casa? Não, falam que... Olha que você apoia lá. Falam que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, a gente... É difícil ser psicólogo dentro de casa. A gente, às vezes... Quando a gente senta para pensar, a gente fala assim, não, eu devia ter feito isso. Mas na hora das emoções, na hora H, às vezes nem sempre sai do jeito que a gente queria. Mas eu posso falar assim, que a gente consegue ter assim, uma noção
Porque a gente aprende e traz para a vida. A aplicação, às vezes, ela demora mais um tempo para a gente aplicar na nossa própria vida. Às vezes é mais fácil a gente falar da vida dos outros. E psicólogo é craque nisso, vamos combinar, né? Para a gente terminar, me fala aqui. Dá para você ter uma vida de santidade, uma vida cumprindo alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, aplicando a psicologia positiva. Já deu para entender? Dá. E qual o seu melhor conselho? De graça, sem cobrar, sem consulta. Não, sem consulta. Acho que o melhor conselho é a perseverança, sabe? Porque a pessoa que persevera é porque ela está focada num alvo. Então, se você tem um foco em algo, não desista. Não olhe para os problemas. Entenda os problemas como o quê? Como um degrau, como aquilo que vai te levar para mais alto. É tipo assim, eu aprendi um jeito, em vez de você olhar, fracassei, não, eu aprendi um jeito de não fazer. Agora eu vou descobrir outro. Esse aqui não funcionou. Agora eu vou descobrir outro jeito e quem sabe seja o jeito certo de fazer. Então, assim, não focar no que não deu certo, mas anotar o que não deu certo para não repetir e focar nas possibilidades, naquilo que dá certo, de olho no alvo. Legal. Então aí, gente, Anderson Florencio, psicologia positiva, pastor que cuida de audiovisual. Então, psicologia positiva é criatividade, é aplicar tudo que o Senhor tem nos dado no dia a dia, no ministério, no trabalho. Gostei da dica para a equipe, deixa comigo que eu vou melhorar como gestora. E Deus te abençoe muito, muito obrigada. Que no próximo Conversão a gente tenha um bate-papo gostoso, descontraído com o nosso próximo convidado. E você que acompanha a TV Jet, fica com a gente.